Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Estamos dando prosseguimento à nossa série de resolução de questões da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército da disciplina de História. No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões da prova do ano de 2012. Certo? Na prova do ano de 2012, as questões de história contaram com 11 questões, certo? E elas não estão tão difíceis quanto aquelas da década de 1990. Bom, sem mais delongas, vamos começar a resolução. Começa as questões de história na questão 33, certo? E a questão 33, ela vai trazer o seguinte enunciado. O período conhecido por Idade Média prevaleceu na Europa desde a queda do Império Romano Ocidental, século V, melhor dizendo, até a queda de Constantinopla no século XV. Nesse período, o sistema vigente era o sistema feudal, certo? Estrutura social da sociedade, a estrutura da sociedade europeia naquele período histórico foi denominada pelos historiadores de sociedade feudal, certo? Vamos lá. Leia atentamente os itens abaixo. O que a questão está pedindo? Ela está pedindo para que você leia os itens abaixo, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E assinale a alternativa que apresenta todos os itens com característica desse tipo. Então, você vai analisar esses itens aqui e você vai ver qual deles condizem ou não com a era feudal, certo? Você precisa conhecer minimamente como era a estrutura social da sociedade feudal naquele momento histórico. Por exemplo, o item 1 vai dizer fortalecimento do poder real e o enfraquecimento dos poderes locais. Esse item está incorreto porque o sistema feudal, certo? A estrutura social feudal, ela era marcada pela descentralização do poder, ou seja, pelo fortalecimento dos poderes locais. Tanto é que na Antiguidade Tardia, o processo de transição da antiguidade para o sistema feudal foi justamente o fortalecimento dos poderes locais e o enfraquecimento do poder real. Tanto é que quando esse poder real ele volta a se fortalecer ali no período do Renascimento, já é a Idade Moderna, certo? Então o item 1 está errado, não condiz com a Idade Média, certo? Vamos lá, o item 2. Declínio das atividades comerciais urbanas e o fortalecimento da vida rural. Muitos de vocês sabem, e a literatura prova isso, que a Idade Média ela era marcada como uma sociedade rural, certo? Em que houve o declínio das atividades comerciais urbanas. Essas atividades comerciais urbanas, elas vão começar a ressurgir ou a se fortalecer novamente no final da Idade Média, certo? Ali no período conhecido como Baixa Idade Média, mas ainda timidamente. No Renascimento ou na Idade Moderna é que elas vão se consolidar, certo? Então, o item 2 ele está correto, tá bom? Marquem aí, item 2 correto. Então, aquelas alternativas em que não tem o item 2, você já pode descartar. Você pode descartar a A, você pode descartar a C e você pode descartar a D. Ou melhor, já que o item 2 está correto, o item 1 está incorreto, você pode descartar a A, tá bom? Beleza, até agora descartamos a A e descartamos a D, tá bom? Anotem aí, até agora a 2 está correta. Uso generalizado de trabalho escravo no campo. Você tem que ter em mente o seguinte: a Idade Média ela foi um período em que o trabalho ele era servil. Não confunda trabalho servil com trabalho escravo, certo? Por quê? Durante a Idade Média, o significado de escravidão ele não tinha o significado que nós temos hoje. Naquela época, o significado de escravidão havia sido aquele sistema escravocrata que havia vigido ou que havia sido vigente durante a Antiguidade, certo? Em que o indivíduo era capturado na guerra e ele era escravizado em Grécia e Roma por conta da perda da guerra, certo? Como uma consequência da guerra.
E o trabalho na sociedade feudal, ele era um trabalho exercido pelo servo e não pelo escravo. Então, tomem muito cuidado com a sutileza das palavras, porque servo e escravo não é a mesma coisa, certo? O trabalho escravo que moldou as sociedades coloniais europeias aqui na América, ou também ali na África, naquele determinado período histórico, ele é outra coisa, tá bom? Então, não era o uso generalizado do trabalho escravo, ele era o uso generalizado do trabalho servil, tá bom? Então, o item 3 também está incorreto, tá bom? Vamos analisar o item 4. Os nobres estavam obrigados a pagarem aos seus servos uma pequena indenização que passou a ser conhecida como banalidade. A banalidade não era os nobres pagarem os seus servos, tá bom? A banalidade era o contrário. Entendeu? A banalidade era o seguinte: os servos pagavam aos senhores para usarem os recursos do feudo, como, por exemplo, silos, máquinas que tinham naquela época, produtos que tinham naquela época de você fazer melhor, tratar o campo, entendeu? Então a banalidade não era isso, tá bom? Não era a obrigação dos nobres pagarem aos seus servos. Porque se você está numa sociedade estratificada, como era a sociedade medieval, os nobres não pagavam, quem pagava eram os servos. Os nobres recebiam dos servos, certo? Então, o item 4 também está incorreto e também a banalidade não era isso. Estudem o que era a banalidade, porque costuma cair em uma edição anterior dessa prova, caiu sobre a banalidade. E o 5 a 5 vai dizer: a existência de vínculos pessoais entre os nobres mais poderosos e os nobres mais fracos, sucerania e vassalagem. Perfeito, existia isso daí, essa relação de sucerania e vassalagem entre os nobres mais fortes eram suceranos dos nobres mais fracos, que eram vassalos desses nobres mais fortes, entendeu? Então a sucerania ela não era um sistema apenas que regulava a relação entre servo e senhor, tá bom? Entre os nobres também havia uma sucerania e uma vassalagem. Isso, inclusive, deu motivo para guerra entre Inglaterra e França, entendeu? Porque o rei inglês entendia o rei francês como seu vassalo durante um determinado período. Isso é tema para outra discussão. Portanto, se você for analisar que a alternativa correta é a 2 e é a 5, porque a alternativa 2 e 5 elas estão falando itens que caracterizam o período medieval. Portanto, a alternativa correta é a letra I. Seguimos aí na 34. A 34 vai dizer o seguinte: o conflito árabe-israelense está relacionado com a criação de um Estado judeu na Palestina em 1948. Esse Estado judeu, Israel no caso, foi criado nessa região na esteira do Holocausto. Entendeu? Isso daí com o beneplácito da ONU. O Estado de Israel foi criado em 1948. Gravem bem essa informação, tá bom? Essa região era então habitada por árabes muçulmanos que se opuseram à divisão das terras. As guerras entre os dois povos transformaram o Oriente Médio numa das regiões mais instáveis do globo. O Oriente Médio já era instável, né? Desde períodos bíblicos já é uma região explosiva, e a criação do Estado de Israel ali na região da Palestina em 1948 foi apenas mais um elemento para tornar essa região ainda mais explosiva, certo? Então, sabendo isso, tendo isso em mente, você vai dizer o seguinte, a questão vai dizer o seguinte, ó, leia as informações abaixo sobre esse conflito e suas origens. Vamos lá na unidade 1. Ele fala: a ONU não apoiou e se absteve de qualquer envolvimento no processo de criação do Estado de Israel, já que pretendia evitar o surgimento de novos conflitos após a Segunda Guerra Mundial. Entenda-se uma coisa, candidatos: a criação do Estado de Israel contou com o apoio da Organização das Nações Unidas. Certo? Com essa informação, você já consegue perceber que o item 1 está incorreto, tá bom? Anote um X aí no item 1. O item 2 vai dizer o seguinte: a mais decisiva das guerras árabe-israelenses, do ponto de vista da alteração
das fronteiras foi a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel ocupou o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Essa alternativa ela está correta, essa guerra, né, essa primeira, pode-se dizer, guerra aí dos 6 dias de 1967, ela foi seguida por uma série de outros conflitos que ocorreram ali, as chamadas Guerras de Yom Kippur. Pesquisem aí, Guerras de Yom Kippur. Vocês já vão sabendo o que é essas Guerras de Yom Kippur, que vai estar lá embaixo falando a Guerra de Yom Kippur com a OPEP, vocês vão conseguir entender que essa alternativa 2 ela está correta, tá bom? Então anotem aí, a 2 está correta. A 3 vai dizer o seguinte: os conflitos acabaram levando à formação de campos de refugiados, onde passaram a viver milhares de palestinos. Quando se fala em guerras, qualquer guerra, sempre tem os refugiados, tá bom? A população civil que acaba sendo afetada pela intolerância das pessoas, tá? Isso dos dois lados. No caso, sobretudo, os mais fracos, que eram os palestinos, eles passaram a ser maior nos campos de refugiado, maior número nos campos de refugiado, ou seja, a alternativa 3 também está correta até agora. Anotem aí, a 2 e a 3 está correta. Vamos analisar a 4. Em 1973, com a Guerra de Yom Kippur, a OPEP interrompeu o fornecimento de petróleo para os países aliados de Israel, provocando grande aumento no preço do produto. O que aconteceu em 63 com as guerras de Yom Kippur? A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização que foi fundada pela Venezuela e pelo Egito, mas que tem vários países árabes, certo? Países muçulmanos, árabes com povo árabe e muçulmano também, pertencentes ao OPEP, e eles se solidarizaram com a Palestina, que também é muçulmana, então eles passaram a impor um boicote, certo? Ao preço do petróleo, à venda de petróleo a países aliados de Israel. Isso provocou o quê? Provocou um brote do preço do petróleo naquele período histórico. Foi um dos primeiros booms do petróleo, que inclusive várias nações se viram beneficiadas com isso. A Venezuela foi um exemplo, que é um país dependente do petróleo até hoje. Então, a alternativa 4, ela está correta, tá bom? Então, anotem aí, anotem aí, a 1, a 2, a 3 e a 4 até agora são alternativas corretas, certo? Vamos ver a alternativa 5. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética buscaram uma política neutra e não tiveram nenhum envolvimento nas guerras árabes israelenses. Pelo contrário, eles se meteram em todas as guerras árabes israelenses, cada um do seu lado, os Estados Unidos fortemente apoiando Israel. Esse apoio dos Estados Unidos a Israel não é uma coincidência, tanto é que há muitos banqueiros judeus instalados nos Estados Unidos, certo? Muitos judeus, muitas pessoas de origem judaica que são cidadãos americanos, que têm muito poder econômico, muito poder político nos Estados Unidos, e eles é que imprimem essa política de aliança incondicional dos Estados Unidos com Israel, certo? Portanto, a alternativa 5, ela está incorreta, tá bom? Neutralidade quase não houve no período da Guerra Fria, em guerras que ocorreram nesse momento histórico. Em praticamente todas essas guerras tinham o dedo dos americanos e dos russos, dos soviéticos, tá bom? Por isso que foi Guerra Fria, tá? Estuda esse período histórico. Portanto, se a alternativa correta é a 2, a 3 e a 4, a letra B, que é a que traz a 2, a 3 e a 4, é a letra correta que o candidato deve assinalar para ganhar a questão, tá bom? Portanto, a questão 34, a alternativa correta é a letra B. Vamos para a 35. A 35 vai dizer o seguinte, ó, espesso e perigoso, o muro de Berlim separou bairros, cortou cemitérios no meio e fechou estradas e igrejas. Existiu por 28 anos, durante os quais se estima que 125 pessoas morreram ao tentar transpô-lo.
Sobre o Muro de Berlim, é correto afirmar que, vamos lá, a alternativa A vai dizer o seguinte, ó. Na noite de 29 de novembro de 1947, o governo da Alemanha Oriental conduziu sua construção. Não foi em 1947 a construção do muro, entendeu? A Berlim ficou ocupada durante muito tempo, certo? Pelos aliados e pelos soviéticos, pelos aliados, maiormente de um lado os Estados Unidos e de outra a União Soviética. Eles chegaram praticamente ao mesmo momento ali, e não foi a Alemanha Oriental que conduziu a construção, tá bom? E não foi em 1947. Então você tira a alternativa A. Apesar de todo o aparato de segurança que ele continha, não impediu a fuga em massa de seus cidadãos. Pelo contrário, houve fuga, eles impediram sim a fuga em massa de seus cidadãos. Tanto é que quando o muro cai, em 1989, quando o muro cai, você observa que ele cai justamente porque as pessoas queriam fugir. Ou seja, ele impediu sim, teria sido muito maior a sangria, a fuga, porque nós estamos falando da mesma cidade, gente. Mesma cidade em que você tinha uma parte regida pela economia planificada e outra pela economia de mercado. E o povo queria ir para a economia de mercado. Claro, vai querer passar as privações que passavam numa economia planificada. Então, eles fizeram o muro justamente para impedir esse fluxo de cidadãos, tá bom? A letra C vai dizer o seguinte: tornou-se o maior símbolo da Guerra Fria, pois dividia uma cidade nos dois sistemas econômicos ideológicos existentes. A letra C está correta. Por quê? Porque você olha bem, foi o símbolo da Guerra Fria. Quando você fala em Guerra Fria, você já vê o Muro de Berlim, tanto é que a queda do Muro de Berlim em 1989 foi um símbolo de enfraquecimento da União Soviética, foi um claro sinal de que a União Soviética, de que o bloco socialista estava em declínio, estava em vias de entrar em ruínas, tá bom? Tanto é que a União Soviética, 3 anos depois, ela acaba, em 1991, e nesse período histórico, a União Soviética já estava implantando várias políticas de abertura. Eu estou me referindo à perestroika e ao glasnost, certo? No governo de Mikhail Gorbachev. Então, não foi um período muito exitoso para os países do bloco socialista. Portanto, a letra C é correta. E a D ela está incorreta porque ela vai dizer o seguinte, ó. Por ocasião do bloqueio ocorrido na cidade de Berlim, junho de 1948 a maio de 1949, seus acessos foram fechados. A Berlim foi ocupada, tá bom? Não teve acessos fechados, ela foi ocupada. Os acessos foram fechados por conta da divergência ali, tá bom? Mas ela foi ocupada. E aí ele vai dizer o seguinte: sua construção foi motivada pela fuga de alemães ocidentais para o leste europeu através da Berlim Oriental. Foi justamente o contrário. Sua construção foi motivada pela fuga de alemães orientais do leste europeu para a parte ocidental, da parte socialista para a parte capitalista, tá bom? Não foi pelo contrário, entendeu? Então, a questão 35, a alternativa correta é a C. Sobre o Muro de Berlim, é correto afirmar que tornou-se o maior símbolo da Guerra Fria, pois dividiu uma cidade nos dois sistemas econômicos ideológicos existentes. Seguimos na questão 36. Questão 36 não é difícil, ela é uma questão super fácil. E ela vai dizer o seguinte, ó: era exclusivo do imperador e definido pela Constituição como chave mestra de toda a organização política. Estava acima dos demais poderes. Esse é o texto do Gilberto Cotrim. O texto, em epígrafe, aborda a criação no Brasil, pela Constituição de 1824, do poder. Essa questão ela não tem segredo, tá bom? Aquele poder na Constituição de 1924, que ele era exercido pelo imperador, ele era o poder moderador, tá bom? O poder executivo era o primeiro-ministro, que era o chefe de gabinete, eleito pela maioria.
O poder legislativo era o Senado e a Câmara, e o poder judiciário era a Suprema Corte do Império, certo? O imperador, ele exercia o poder moderador, criado pela Constituição de 1824, pela Constituição do Dom Pedro I, em que o poder moderador ele era um poder divino, exercido pelo imperador e com faculdades de intervenção nos demais poderes, certo? Ele era o principal poder do império, entendeu? Então era o poder moderador. Toda vez que você ouvir falar em poder no período imperial exercido pelo imperador, o texto vai se referir ao poder moderador, tá bom? Então não é o legislativo, não é o judiciário, não é o executivo, não é o justificador, que não existia, é o poder moderador. Portanto, a 36, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 37 agora. Questão 37 vai dizer o seguinte: no Brasil colônia, particularmente no século XVIII, ocorreram dois movimentos revolucionários que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira, de 1789, e Conjuração Baiana, de 1798. Quais características são comuns entre eles? Foram dois movimentos do final do período colonial que simbolizam, de certa forma, o declínio do período colonial, o declínio do sistema colonial, entendeu? E a influência, ainda que não muito significativa, de ideias iluministas vindas da Revolução Francesa. Atente-se ao período histórico em que a Inconfidência Mineira ocorre no mesmo ano da queda da Bastilha, certo? E a Conjuração Baiana ocorre praticamente no mesmo ano da tomada do poder por Napoleão Bonaparte na França, certo? Então, qual características são comuns a eles? Que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Você resolve essa questão tendo noção do período histórico em que elas ocorreram, o que estava ocorrendo no mundo ocidental naquele período histórico, certo? Então, e também tem que conhecer as características deles. Portanto, a letra A ela vai dizer o seguinte, ó, a influência do pensamento iluminista, até aí, tranquilo, e a participação maciça de pessoas da elite da sociedade local. Aonde que a questão se torna incorreta, essa alternativa se torna incorreta, quando ela fala da participação maciça de pessoas da elite. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana teve participação esporádica de pessoas da elite. Vamos na Confidência Mineira, teve o Cláudio Manuel da Costa, que era um poeta, mas eles não representavam o grosso da elite. Tá, eles, pelo fato de serem da elite, eles acabaram sofrendo punições menores. Isso aí, tudo bem. Agora, dizer que eles simbolizavam a maciça elite da sociedade colonial local da época, não é, tá bom? Então, vamos à alternativa B agora. Foram inspirados pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade e pretendiam acabar com a escravidão. Tomem cuidado com essa importação acrítica e automática de ideias europeias para cá. Realmente, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana de 1789 e 1798, respectivamente, sofreram influências do Iluminismo e influências da Revolução Francesa. Entretanto, as ideias da Revolução Francesa não foram implantadas por esses movimentos, ou esses movimentos não entendiam as ideias do iluminismo de acordo com a realidade da França, mas de acordo com a realidade do Brasil. Tanto é que a escravidão exercia um papel tão importante no nosso sistema econômico que esses dois movimentos revolucionários não pretendiam discutir a questão da escravidão. Certo? Talvez eles poderiam discutir em outro momento se tivesse conseguido tomar o poder, mas não ocorreu por causa disso, não tinha como característica a revolta deles no tocante à questão da escravidão. Lembrando que o abolicionismo no Brasil ele começa a tomar corpo
após a independência do Brasil, certo? Que o movimento abolicionista começa a ganhar adeptos, sobretudo após 1850, entendeu? Quando a Inglaterra começa a também fazer pressões no Brasil para que o Brasil abole a escravidão, para que o Brasil extinga a escravidão, tá bom? Então, essa alternativa B também está errada. Queriam romper a seco com a dominação colonial e tiveram influência do pensamento iluminista. Quando eu não queria falar antes para não entregar a questão, mas essa aqui é a alternativa correta. Quando você fala em Confidência Mineira, 1789, Conjuração Baiana, em 1798, elas que tinham como objetivo romper a dominação colonial, certo? E tinham influência do pensamento iluminista. Não era a aplicação em totum do pensamento iluminista aqui no Brasil, porque senão nós teríamos que ter um processo semelhante ao que ocorreu na França nesse período histórico. Nós teríamos que ter uma Revolução Francesa no Brasil, dentro dessa Revolução Francesa, entre aspas, certo? Então, elas tiveram influência do iluminismo, não eram movimentos, basicamente movimentos iluministas, tá bom? Eles eram movimentos influenciados e eram um iluminismo à la brasileira, tá? Agora eu achei a palavra correta. Era um iluminismo à la brasileira, não era um iluminismo à la francesa. Foram sufocadas sem grande derramamento de sangue, tá? Equivocado. Ambas foram sufocadas por amplo derramamento de sangue. Tanto é que quem assina o ato de decapitação do Tiradentes, que foi depois alçado a alcunha de herói da Inconfidência Mineira, foi a Dona Maria, Rainha Maria, conhecida como Dona Maria a Louca. Foi ela que assinou o ato de decapitação do Tiradentes, tá bom? Então elas foram sufocadas com grande derramamento de sangue, entendeu? E não havia grande participação da elite. Havia setores, pessoas que pertenciam à elite, uma ou outra, que estavam ligadas a esses movimentos revolucionários, mas não era uma ampla participação da elite. Tá bom? A elite brasileira, ela não tem essa, mesmo no período colonial, ela não tem essa característica revolucionária. Nem quando é para melhorar algo bom para elas. A elite brasileira, ela é muito conservadora. Nós temos fatos históricos para poder legitimar isso daí. Tanto é que nós fomos o último país, um dos últimos países do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso daí já diz muito sobre a nossa elite. E a letra E vai dizer: pretendiam acabar com a escravidão e estabelecer a independência política do Brasil. Estabelecer a independência política do Brasil, correto. Agora, acabar com a escravidão está incorreto. Esses dois movimentos não eram movimentos anti-escravocratas, tá bom? Você pode, às vezes, por uma literatura de paixão inclinada um pouco mais à esquerda, pode tentar elevar esses dois movimentos até dar um caráter de proto-abolição para eles, mas essa narrativa ela é mentirosa com base nos documentos. Quais são as características comuns à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana? Que elas queriam romper com a dominação colonial e tiveram influência do pensamento iluminista, portanto, a questão 37 é a alternativa C. Vamos à questão 38 agora. A Reforma Protestante foi um movimento ocorrido no século XVI que causou uma grande ruptura no mundo cristão e deu origem a novas doutrinas religiosas. Dentre os fatores que levaram a esse movimento está ou estão o ou as. A alternativa A, ela vai dizer, apoio da igreja à prática da usura e do lucro. A igreja era contra a usura e o lucro, tá bom? Então, entende-se que um dos motivos da reforma protestante foi que, entendeu? A igreja era contra a usura e o lucro, contra a questão do enriquecimento no comércio, certo? A única que podia ficar rica naquela época era a igreja, a grande senhora feudal da Idade Média. Ou seja, o apoio à igreja não apoiava a usura e o lucro.
entendeu? Ela se satisfazia da usura e do lucro quando lhes interessava, mas oficialmente a igreja condenava a usura e o lucro. Vamos à alternativa B. Críticas de alguns membros da igreja a práticas promovidas pela instituição, como a venda de indulgências, perdão dos pecados. Você consegue resolver essa questão se você tiver em mente apenas as teses de Lutero em Wittenberg em 1517. Se você for ver ali, um dos principais críticas que Lutero fazia à igreja era a devassidão da igreja. Uma delas era que você criticava que alguns membros da igreja utilizavam de práticas como a venda de indulgência, que era perdão dos seus pecados. Como que funcionava essa venda de indulgência? O indivíduo era um indivíduo muito ruim, ele tinha muita culpa, muitos pecados, só que ele tinha muitos bens. Então a igreja vendia o perdão, uma indulgência, um lugar lá no céu para ele em troca de seus bens. Essa troca, esse escambo, fez com que a igreja se tornasse a maior senhora feudal daquele período histórico, uma grande detentora de terras e de poder econômico. E havia religiosos católicos que estavam descontentes com esse tipo de prática. Martim Lutero era uma delas. Portanto, a alternativa B ela está correta, ela é a alternativa correta, certo? Por que a C, a D e a E estão incorretas? Porque dizer que foi uma reação à decisão da igreja de restabelecer e organizar a Inquisição, ela está errada, porque a Inquisição ela foi reestabelecida no Concílio de Trento, certo? Ela foi lá em Concílio de Trento, em 1558. Então, não é algo da Reforma Protestante, ele é uma consequência da Reforma Protestante, é da Contra-Reforma, entendeu? Então, na Reforma Protestante não se deu por causa disso. Valorização do racionalismo e do cientificismo além dos ideais iluministas. Não existia iluminismo nesse período histórico. Iluminismo é uma produção do século, é algo do século XVIII, tá? Final do XVII, mas maiormente século XVIII. E aqui nós estamos falando do século XVI. Então você tem que sempre situar a questão, fazer o confronto tempo e espaço, tá bom? Estímulo à leitura livre e à livre interpretação da Bíblia promovido pelo Vaticano. Ao contrário, o Vaticano não promovia a leitura e a livre interpretação da Bíblia. A reforma ocorreu justamente por isso, porque os protestantes defendiam que deveria haver o estímulo à leitura e à livre interpretação da Bíblia, e a leitura da Bíblia na língua local e não no latim, como a igreja queria ter o monopólio da exegese, das interpretar as leituras dos textos sagrados, tá bom? Dos textos sagrados ao cristianismo. E os protestantes, eles criticavam isso. Ou seja, a reforma não foi uma reação ao que o Vaticano fazia isso, porque o Vaticano não fazia isso. Tá bom? Dentre os fatores que levaram à reforma está a crítica de alguns membros da igreja a práticas promovidas pela instituição, como a venda de indulgências, que era o perdão aos pecados. Portanto, a questão 38, a alternativa correta é a letra B. Seguimos na questão 39, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. A questão 39 vai dizer o seguinte: a Primeira Guerra Mundial teve início em 1914, estendeu-se até 1918 e envolveu países de todos os continentes. Foram 4 anos de conflito. Sobre esse conflito, é correto afirmar que os anos que o antecederam foram marcados por intensa solidariedade e cordialidade entre os países. Essa alternativa está incorreta. Você precisa, para ganhar a questão, candidatos, compreender a história da Europa, o contexto histórico que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. O contexto histórico que antecedeu a Primeira Guerra Mundial é definido por alguns historiadores como um período de paz armada. Ou seja, não havia solidariedade, não havia cordialidade. Havia o quê? Um grande barril de pólvora prestes a explorar, em que as rivalidades coloniais estavam se acentuando.
sobretudo as perpetradas pelo recém-unificado Reino Alemão, certo? Então foi um período conturbado, ele foi um período de paz armada, de corrida armamentista, tá bom? Não foi um período tranquilo. Sempre que, deixa eu ensinar para vocês um macete, sempre um período que antecede uma guerra, que antecede a eclosão de uma guerra, ele é sempre um período conturbado. Os países, eles não vão à guerra assim do nada. Primeiro ocorre um acirramento nas disputas, sobretudo no âmbito diplomático. Os países, eles buscam recursos, eles buscam atingir objetivos pelo âmbito diplomático, sim. Não é uma história ranquiana do processo, não é uma visão positivista do processo. É assim, eles buscam a diplomacia. Por quê? Porque quando um país ele vai para uma guerra, ele sabe que ele vai ter que investir recursos monetários, recursos humanos, ele pode ter o seu território invadido, então ele só vai numa guerra quando quando ele não consegue obter os seus propósitos pelas vias diplomáticas. Vocês têm que ter isso em mente, essa é praticamente uma lógica na história, certo? Então foi um período ao contrário de solidariedade, foi de extremamente tensão, foi um período de tensão. Então, a alternativa A, ela está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: em seus momentos finais, a Alemanha recusou-se a assinar o Tratado de Versalhes, levando os aliados a proporem uma outra vez, a chamada 14 pontos de Wilson. Essa alternativa ela está incorreta porque a Alemanha ela assinou o Tratado de Versalhes, ele foi imposto à Alemanha, entendeu? Ele foi imposto à Alemanha. Posteriormente, Hitler utilizou a dureza do Tratado de Versalhes para mobilizar a sociedade alemã em torno de suas ideias, tá? Mas está errado. E o Tratado de Versalhes ele foi proposto após a Primeira Guerra Mundial, após a rendição da Alemanha. Foi por volta de 1919, 1920. Então está incorreto essa alternativa B. A alternativa C vai dizer o seguinte: os Estados Unidos não tiveram envolvimento mantendo sua política isolacionista. Também está incorreto. Ora bolas, se em 1917 os Estados Unidos abandona sua política isolacionista e entra no palco da guerra após a saída do Império Russo, o que mudou bastante, pendeu a balança para o lado dos aliados, isso significa o quê? Que os Estados Unidos tiveram envolvimento, sim. Essa alternativa está incorreta. Em 1917, com a ascensão do governo socialista, na Rússia o país entra na guerra ao lado da Alemanha. A Rússia estava do lado da Inglaterra e da França, e em 1917, por conta da Revolução Bolchevique, ela deixa a guerra. Ela não sai da guerra, ela deixa a guerra, certo? Isso expôs a fraqueza do czar. O czar deixa, ele é destituído do poder. Ele, a Duma, tudo. Esse é um processo bem complexo. Não vou dizer aqui. Mas ocorreu o quê? A saída da Rússia, tá bom? E não a entrada da Rússia na guerra. E a alternativa E, que ela é correta, ela fala: a segunda fase da guerra, 1915-1917, foi marcada pela chamada Guerra de Trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições. Em uma guerra, você tem que garantir as suas posições. E a estratégia utilizada nesse período histórico pelos dois lados para conseguir garantir as suas posições frente ao inimigo foi a guerra de trincheiras. E as trincheiras eram locais extremamente inóspitos, extremamente sujos, barrentos, em que os soldados ficavam ali e com arame farpado, guerreando um contra o outro, certo? Então, foi conhecido esse período, os historiadores militares, sobretudo, eles denominaram de guerra de trincheiras, em que foi a principal estratégia utilizada por ambos os lados. E ela vai até 1917, com a entrada dos Estados Unidos, que aí a balança passa a pender a favor da Inglaterra e da França contra a Alemanha, e a Alemanha acaba sendo derrotada em 1918, certo? Portanto, a questão 39, a alternativa correta
é a letra E. A segunda fase da guerra, 1915 a 1917, foi marcada pela chamada Guerra de Trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições. Vamos à questão 40 agora. Questão 40 vai dizer o seguinte: na política externa, a aproximação com as potências ocidentais praticamente determinou o fim da Guerra Fria, trazendo desdobramentos como a queda do Muro de Berlim e a derrubada pacífica ou violenta dos ditadores da Europa Oriental. A Alemanha Oriental foi finalmente reunida à sua parte ocidental, formando um só país. Esse é um fragmento de texto de Beirute, 2004. Com base nas informações do fragmento, é correto concluir que o autor se refere a unificação do Estado alemão em 1871. Olha como que essa alternativa ela está incorreta, gente. Se ele está falando de fim da Guerra Fria, ele está falando em 1991 e não em 1871. Portanto, está incorreto. A política externa adotada pela Rússia logo após o fim da Revolução Bolchevique, se ele está falando de fim da Guerra Fria, a Revolução Bolchevique ocorreu em 1917, mais de 70 anos antes. Portanto, essa alternativa também está incorreta. A C vai dizer o seguinte: algumas consequências das medidas liberalizantes adotadas na União Soviética na década de 1980. Essa alternativa ela está correta. Essa aqui é a correta. É a C. Por quê? Na política externa, a aproximação das potências ocidentais praticamente determinou o fim da Guerra Fria, trazendo desdobramentos como a queda do Muro de Berlim e a derrubada pacífica ou violenta dos ditadores da Europa Oriental. A Alemanha Oriental foi finalmente reunida e a parte ocidental, a sua parte ocidental, formando um só país. Ele está se referindo a consequências das medidas liberalizantes adotadas pela União Soviética, leia-se Glasnost e Perestroika, na década de 1980. Certo? Essa questão você ganha sabendo o contexto histórico. Tá? Não é 1940, em que ele fala da formação do Comecon, que posteriormente foi uma proto estrutura da União Europeia, entendeu? Também não fala do Plano Marshall em 1940. Você sabendo que o fim da Guerra Fria é por volta de 1989, 1991, você já elimina essa, porque ela está falando de 1871, ela elimina essa que é Revolução Bolchevique em 1917, elimina essa que está falando da algo da década de 1940, final da década de 1940, e aqui está falando do Plano Marshall, que também é no final da década de 1940. Portanto, a alternativa certa é a C. 40, a alternativa certa é a C. Vamos a 41 agora. É a questão mais difícil. Uma das mais difíceis, né? Vamos lá. Durante a década de 1930, enquanto a Alemanha, sob liderança nazista, armava-se e preparava-se para a guerra, outros países aderiram à política de apaziguamento. Veja bem, o que foi essa política de apaziguamento? Eu vou explicar para vocês com base num texto que eu estava lendo, pesquisei, do Manual de História do Instituto Rio Branco. E no Manual de História do Instituto Rio Branco, quem quiser ter acesso, entra lá, funag.gov.br e digite Manual de História Geral, de História Contemporânea. Vai estar lá. E na página 188, ele vai dizer o seguinte, sobre essa política de apaziguamento. O que foi essa política de apaziguamento? Era necessário criar uma frente de potências capitalistas onde o Império Britânico e a França exerceriam seu poder no mundo colonial e a Alemanha caberia a tarefa de controlar a Europa centro-oriental, o que implicaria na possível destruição do Estado soviético e da agitação esquerdista no continente. O apoio desses políticos industriais a Hitler foi decisivo quando as opções políticas se esgotaram na Alemanha em crise, no início dos anos 1930. Foram eles, ou seja, esses políticos industriais, os principais mentores da chamada política de apaziguamento,
que permitiu aos nazistas ampliarem o território e o poder militar e industrial da Alemanha sem encontrar resistência séria. O que era essa política do apaziguamento? O Hitler ia avançando, e as potências não faziam nada. Falavam, não vamos provocar a guerra, vamos deixar ele fazer isso. Aí ele vai lá e anexa a Áustria. A Áustria foi anexada em 1938 por conta da política do apaziguamento. Depois houve a região dos Sudetos, a região da Renânia, da Tchecoslováquia, eles foram invadindo ali e as potências não falaram nada. Até que Hitler invadiu a Polônia em 1939 e a Segunda Guerra Mundial explodiu, certo? Então, essa política de apaziguamento, que vários historiadores colocam como um erro histórico para evitar a guerra, certo? Ela foi implantada na década de 1930 com o propósito de evitar o confronto com Hitler. E Hitler foi avançando. Foi mais um dos erros históricos de políticos e empresários obtusos, certo? Vamos lá. A letra A, ela vai dizer o seguinte: foi um pacote de ajuda econômica destinado a apoiar os países ameaçados pelo nazismo. Isso nunca houve. Esse pacote de ajuda econômica para ajudar países ameaçados pelo nazismo. O que houve foi pacote de ajuda econômica aos países destruídos pela guerra, Segunda Guerra Mundial, cujo propósito, um dos principais motivos foi a derrubada do nazifascismo, tá bom? A alternativa B, que ela é correta, ela vai dizer o seguinte, consistia em ceder territórios à Alemanha a fim de evitar a guerra. Essa política de apaziguamento, ela foi isso. Cedia territórios à Alemanha para evitar a guerra. Certo? Fizeram muito isso, tiveram muita paciência com Adolf Hitler. Um dos poucos políticos que alertavam isso daí foi o grande Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. A letra C vai dizer o seguinte: objetivava apoiar financeiramente o movimento comunista internacional para neutralizar o poder nazista. Não foi assim que as potências capitalistas ocidentais combateram o nazifascismo, tá bom? Não foi ajudando financeiramente o comunismo. A letra D vai dizer o seguinte: foi um acordo de não agressão pactuado entre germanos e soviéticos e apoiado pela maioria dos países europeus. Não foi esse pacto que ocorreu de não agressão entre germanos e soviéticos, que foi o pacto Ribbentrop-Molotov, União Soviética, Ribbentrop, Alemanha nazista, respectivamente. Ele não foi apoiado pela maioria dos países europeus, até porque ele foi um pacto secreto. Ele foi um pacto firmado de maneira secreta, sem muito conhecimento dos países europeus naquela época, certo? Então, a política de apaziguamento não foi o que está colocado na letra D. E ele não foi a postura adotada pela Áustria, Tchecoslováquia ou Polônia de anexar-se à Alemanha sem disparar um único tiro. Esse negócio de anexação, a da Polônia, está errado você dizer que foi anexação da Polônia sem disparar um único tiro. A anexação da Polônia eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, segundo os historiadores. Portanto, a alternativa aí também está incorreta. Na 41, a alternativa B é a correta. A política de apaziguamento consistia em ceder territórios à Alemanha a fim de evitar a guerra. Seguimos para a 42. A 42 vai falar da política internacional aqui no Brasil, na verdade na região do Prata, no século XIX, logo após a independência desses países. E ela vai dizer o seguinte: os interesses na região platina levaram o Brasil a participar de 3 guerras, contra Uribe e Rosas, presidentes do Uruguai e da Argentina, respectivamente, contra Aguirre, presidente do Uruguai, e na Guerra do Paraguai, contra Solano Lopes, certo? A partir desse fragmento do Cotrim 2009, do Gilberto Cotrim 2009, sobre esse tema, leia as afirmações abaixo. Vamos lá. Com base no que o Cotrim falou, você tem que ver se as afirmativas abaixo elas estão condizentes com o período, com as 3 guerras que tem ali. A Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai e a Guerra contra o Uruguai. Certo? Guerra contra Rosas, Uribe e a guerra contra Aguirre, certo? Então você tem que ver, a alternativa 1 vai dizer o seguinte: garantir o direito de navegação pelo Rio da Prata
formado pela junção dos rios Paraná e Uruguai. Correto. Essa tem a ver com os conflitos, com essas 3 guerras colocadas ali em cima. Garantir a permanência de Solano Lopes na presidência do Uruguai. Incorreto. A Guerra do Paraguai ela tinha como um dos propósitos não apenas garantir a navegação pelo Rio da Prata, como também derrubar o ditador Solano Lopes, que era visto como alguém extremamente perigoso aos interesses do Brasil e da Argentina e do Uruguai naquele momento histórico, certo? Portanto, a 2 ela está incorreta. A 3 ela pode até enganar, tá bom? Porque ela vai dizer mantém o Uruguai como província. Uma dessas guerras elas tinha como objetivo manter o governante do Uruguai ali, entendeu? Porque o Brasil já tinha perdido a Uruguai como província na primeira guerra da Cisplatina, certo? O Brasil já tinha perdido naquelas guerras do Dom Pedro I, ainda do Dom Pedro I antes dele abdicar o trono, certo? A alternativa 4 vai dizer impedir que a Argentina anexasse o Uruguai. Também. O Brasil guerreou contra Rosas para impedir que a Argentina anexasse o Uruguai. E conquistar a saída para o Pacífico está equivocado, não está correto. Portanto, as 2 alternativas corretas é a 1, certo? Que ela tinha como objetivo garantir o direito de navegação pelo Rio da Prata, formado pela junção dos rios Paraná e Uruguai, e a 4, impedir que a Argentina anexasse o Uruguai, certo? Portanto, as 2 que estão corretas é a 1 e a 4, a alternativa A é a correta. Portanto, na questão 42, a alternativa A ela era correta. Essas 3 guerras na região platina, ela tinha como objetivo garantir o direito de navegação pelo Rio da Prata, formado pela junção dos rios Paraná e Uruguai, e impedir que a Argentina anexasse o Uruguai. Vamos à questão 43 agora. Se, por um lado, o mundo medieval se encerrou em meio à crise, por outro, com o início da expansão marítima e o declínio do feudalismo, afirmou-se uma nova tendência, o capitalismo comercial. Esse é um trecho do livro do Vicentino, 2007. Sobre capitalismo comercial, tendência econômica adotada em alguns estados nacionais europeus na Idade Moderna, pode-se afirmar que você tem que conhecer o que é esse capitalismo comercial, certo? Do período da Era Moderna, quando ocorreu a formação dos Estados Nacionais, sobretudo nos séculos XV e XVI, certo? Provocou êxodo urbano, especialmente na Inglaterra, incorreto. Esse período do capitalismo comercial, ele provocou um êxodo rural, mas não em massa igual na Revolução Industrial. E não teve como palco principal a Inglaterra, entendeu? Foram as províncias, foram as regiões, cidades, estados italianas, Veneza, Gênova, alguns postos comerciais como Flandes, ou outros como ali na Espanha, em Portugal, entendeu? Então não foi ali, não foi na Inglaterra. A está incorreta. Subordinou definitivamente a economia urbana aos interesses agrários. Também incorreto. Se nós estamos falando de renascimento comercial, de capitalismo comercial, é o contrário. Você vai subordinar os interesses agrários à economia urbana e não a economia urbana aos interesses agrários, certo? Então a alternativa B ela está incorreta. A C vai dizer o seguinte: forçou o surgimento de legislação destinada a organizar e proteger o trabalhador rural. Quando você fala em legislação para proteger o trabalhador rural, na maioria dos países do mundo ocidental, nós estamos falando no século XX. Não é nesse período histórico do século XV e XVI. Não faz sentido. Portanto, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: monopolizou já no século XV, nas mãos dos empresários, as atividades produtivas urbanas, fazendo desaparecer o artesanato, praticando em oficinas. Se caso essa alternativa ela estivesse falando da Revolução Industrial, estaria correto, mas não do capitalismo comercial dos séculos XV e XVI, tá bom? Então essa alternativa ela está incorreta.
A alternativa correta, por eliminação, é que evoluiu para uma crescente separação entre capital e trabalho. Cada vez mais ocorreu a separação entre capital e trabalho, em que essa separação entre capital e trabalho se acentuou na Revolução Industrial, quando você institui as máquinas, a linha de produção, a linha de montagem, o horário, o trabalho disciplinado, em que o dono da máquina é uma coisa, o dono do trabalho é outra. Quando você tem a atividade artesanal, o dono do trabalho, o dono do capital é muito mais próximo às mesmas pessoas, certo? Porque o indivíduo ele produz um lápis, ele produz tudo do lápis. É trabalho artesanal, diferente do trabalho industrial, em que o trabalhador, uma prega uma parte, tu prega a outra, tu prega a outra. Ou seja, o capitalismo comercial desse período histórico, ele marcou a evolução crescente para a separação entre capital e trabalho, que viabilizou a Revolução Industrial. Portanto, a questão 43, a alternativa correta é a alternativa E, evoluiu para uma crescente separação entre capital e trabalho. A questão 44, também conhecida como última questão, ela vai dizer o seguinte: as grandes navegações iniciaram transformações significativas no cenário mundial. Leia atentamente os itens abaixo. O Oceano Atlântico passou a ser mais importante do que o Mar Mediterrâneo. As grandes navegações, elas deslocaram o eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Portanto, o Atlântico ele passou assim a ser mais importante comercialmente do que o Mar Mediterrâneo. Embora o Mar Mediterrâneo não deixou de ser importante também, se você for ver, estudar o Mediterrâneo, o mundo Mediterrâneo no tempo de Felipe II, a obra do Luiz Fernando Brodella, você vai perceber que o Mediterrâneo continua importante, sobretudo na balança de poder político europeia. Tá? Mas o eixo comercial ele foi deslocado com as grandes navegações. Então, a alternativa 1 ela está correta. A alternativa 2 diz o seguinte: a peste negra, com a qual os europeus se contaminaram, até então desconhecida na Europa. Não foi com as grandes navegações que chegou a peste negra. A peste negra é do século XIV, por volta de 1350, 1337, 1300 e alguma coisa. Certo? Então, já tinha ocorrido o surto de peste negra. A peste negra é do final da Idade Média. Então, a alternativa 2 está incorreta. Houve a ascensão econômica das cidades italianas e o declínio das cidades banhadas no Mar do Norte. Essa alternativa poderia estar correta se ela acabasse aqui. Ascensão econômica das cidades italianas. Quando ela fala que houve o declínio das cidades banhadas pelo Mar do Norte, você olha Flandres e você vê Flandres se desenvolvendo. Que declínio é esse? Flandres fica lá na região da Bélgica, ali, banhada pelo Mar do Norte, próximo ao Mar do Norte. Então, essa alternativa está incorreta. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: os europeus ergueram vastos impérios coloniais e se apropriaram da riqueza dos povos africanos, asiáticos e americanos. Correto. Correto. As grandes navegações, elas marcaram isso daí, sim. Vastos impérios coloniais, sobretudo Portugal e Espanha. E propagação da fé cristã foi um dos objetivos da expansão marítima, ou uma das consequências, propagar a fé cristã, tanto é que o Vaticano, que é a Igreja Católica, a Santa Sé, cria a Ordem dos Jesuítas com esse objetivo, basicamente. Entendeu? Ser os soldados cristãos do Papa, certo? Tanto é que os jesuítas, como eu já falei, fazem um 5º voto de obediência ao Papa, certo? Portanto, as alternativas que estão corretas é a 1, a 4 e a 5. Portanto, a letra C, ela é a correta, questão 44, as grandes navegações, certo? A alternativa correta é a letra C, 44, C. Bom, é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.